Senadores aprovam proposta que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança. Comissão de Constituição e Justiça aprova a redução de dias no saidão de presos. Senadores pedem ao ministro do Trabalho a revogação da portaria que define o conceito de trabalho de escravo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou em 2 turnos uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o valor do Fundo de Participação dos Municípios. O fundo, formado com parte dos impostos recolhidos pela União, é distribuído às prefeituras. A PEC vai agora à Câmara dos Deputados. Os senadores também começaram a votar outra emenda constitucional, essa relacionada à segurança pública. O fundo vai receber dinheiro de impostos pagos pela indústria de armas e material bélico. Uma parte do que é arrecadado com leilões judiciais de bens e mercadorias de origem ilícita também vai para o fundo. A proposta é financiar ações para capacitar, equipar e integrar as forças policiais dos estados. Nós somos 27 estados e cada estado tem a sua própria política. E nos falta um guarda-chuva para poder juntar todas essas políticas que são desenvolvidas pelos estados da federação. E nós sabemos que sem orçamento não se faz política pública. Pela proposta original, o imposto sobre serviços pago pelas empresas de segurança privada e o IOF arrecadado pelos bancos também deveriam abastecer o fundo. Mas um destaque apresentado pelo governo retirou isso do texto. Não há despesa imediata. Apenas um ano após a aprovação dessa lei complementar, aí sim, essa nova cesta de tributos passa a contribuir parcialmente para a constituição deste novo fundo. Avança também na Comissão de Constituição e Justiça a tramitação de matérias relacionadas à segurança pública. Hoje foram aprovados mais 6 projetos. Um dos projetos aprovados pela comissão torna mais rígidas as regras para a saída temporária de presos em regime semiaberto. Hoje, pela Lei de Execução Penal, eles têm direito a 7 dias de saidão até 4 vezes ao ano. O projeto reduz para 4 dias, podendo ser renovada apenas uma vez ao ano. Além disso, aumenta o tempo de cumprimento da pena para que o preso tenha acesso ao benefício. Outra proposta aprovada estabelece que a polícia e o Ministério Público deverão ter acesso à identificação de recém-nascidos e das mães. A intenção é dar mais agilidade na investigação de crimes envolvendo crianças. A identificação plantar de uma criança recém-nascida. E essa identificação vai coibir, não digo 100%, porque crime é crime, mas em mais de 90% o tráfico de crianças no Brasil. A regulamentação do uso de veículos aéreos não tripulados, como os drones, em ações de inteligência e monitoramento de trânsito e de fronteiras, também foi aprovada pela comissão. Os dispositivos não poderão, por exemplo, ter armas. Esses veículos não poderão conter nenhum tipo de arma dentro, apenas para que possam fiscalizar, especialmente as nossas fronteiras, né, no combate ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, ao descaminho. É uma aeronave não tripulada que possa fazer uma varredura, dando segurança aos nossos homens, aos nossos policiais que estão no combate de drogas e também entrada de arma no nosso país. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que permite que a Polícia Federal assuma a investigação de crimes cometidos por milícias e organizações paramilitares. E um projeto que prevê que as armas apreendidas em operações policiais sejam doadas para as Forças Armadas e para os órgãos de segurança da União, dos estados e do Distrito Federal. O último dos 6 projetos na área de segurança pública aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça elimina benefícios concedidos a jovens criminosos de 18 a 21 anos.
A comissão mista que analisa a medida provisória que trata do Programa Nacional de Microcrédito se reúne amanhã, às 9h30 da manhã. Mais informações com o repórter Paula Crisio. Depois de ouvir representantes do governo e dos bancos públicos, a comissão mista que analisa a medida provisória que reformula o programa de microcrédito orientado deverá ouvir representantes dos bancos privados e das associações de microcrédito. O programa aposta nos microempreendedores individuais e nas empresas familiares com renda anual de até R$200 mil. O programa deverá incorporar tecnologias como o atendimento pessoal do agente de crédito na casa do candidato a empreendedor e também o uso de ferramentas como Facebook e redes sociais para quebrar o gelo e reduzir a burocracia. O Senado autorizou o estado do Paraná a tomar um empréstimo de 235 milhões de dólares, hoje cerca de 760 milhões de reais. O dinheiro virá do Banco Interamericano de Desenvolvimento, deve ser pago em 25 anos e usado em obras no sistema de transportes. A Comissão de Direitos Humanos ouviu o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, sobre a portaria que define o conceito de trabalho escravo. Ele negou que a intenção tenha sido a de relaxar no combate a esse crime. A audiência pública foi solicitada pelos senadores Paulo Rocha e Paulo Paim, que entenderam que a portaria publicada pelo Ministério do Trabalho fere o Código Penal. Eles argumentam também que um ato administrativo não pode alterar uma lei. A portaria foi publicada no dia 16 de outubro e definiu que só pode ser considerado trabalho análogo à escravidão se o trabalhador estiver impedido de se locomover. O texto alterou também as regras para a publicação da chamada lista suja, que reúne empresas e pessoas que utilizam a mão de obra escrava. A portaria está suspensa desde o dia 24 de outubro por uma liminar concedida pela ministra do STF, Rosa Weber. A portaria que nós editamos, a nossa intenção é de dar maior segurança jurídica para o trabalho do auditor fiscal, quando nós pretendemos definir na portaria quais serão as provas que serão juntadas nos autos do processo administrativo. Ronaldo Nogueira explicou ainda que a necessidade de assinatura do ministro para publicar a lista suja sempre foi exigida e que a portaria estava apenas regulamentando esse ato. Ele afirmou que a publicação da lista está garantida. Publicamos essa portaria. Nós colocamos a lista suja no ar, no sítio do Ministério do Trabalho, e a lista suja lá está. A lista suja, ela continua e a lista suja ela não vai sair. O Ministério Público do Trabalho entrou com ação para manter o orçamento da Móvel, entrou com ação e travou uma verdadeira batalha com o Ministério do Trabalho, com a Advocacia Geral da União, também para publicar a lista suja, ou seja, não houve espontaneidade. Me coloco integralmente à disposição, enquanto instituição, para eventualmente esclarecer qualquer caso de trabalho escravo onde se diga que qualquer pessoa, qualquer empresário foi prejudicado por causa de uma saboneteira ou de um colchão. Isso não existe. Isso nunca existiu. O que existe são diversas situações onde são lavrados dezenas de autos de infração, os mais graves, por servidão por dívida, por salário abaixo do mínimo legal. O senador Paulo Paim lembrou que tem um projeto que define o conceito de trabalho escravo e pediu a revogação da portaria. Vossa Excelência poderia fazer um gesto de revogar essa portaria, ela está suspensa. E digo mais, não é que tenha que aprovar exatamente como eu estou propondo aqui, que a gente se debruce sobre esse relatório, convidando o setor e da sociedade, até no seu gabinete, se achar necessário, na comissão, a gente de uma vez por todas resolver essa questão. Na manhã desta quarta-feira foi realizada a oficina Horta de Cheiro, uma das atividades da 11ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Quem acompanhou foi o repórter André Rocha, sob a supervisão da equipe da TV Senado. Participaram da oficina colaboradores com deficiência intelectual que trabalham na Biblioteca do Senado Federal e alunos especiais do Centro Educacional São Francisco, da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal.
Eles aprenderam a fazer o plantio de hortaliças em pequenos espaços. Os participantes da oficina destacaram a satisfação em participar da atividade que estimula o contato com a natureza. Eu vou cacar muito bem, eu vou gafaengar muita água, coga queimana. O que eu achei mais interessante é também plantar também umas mudas também, como manjericão, hortelã, laranja e outros tipos de frutas também, que eu mais gosto também de plantar também, ajudando minha família também, minha mãe, meu pai, meu irmão. E o que eu mais gosto também é de conhecer essas frutas tão maravilhosas desse cerrado. A semana destinada à inclusão da pessoa com deficiência é uma iniciativa do programa do Senado Inclusivo, que em 2017 tem como tema uma semana que vale para todos os dias. Essa é uma atividade assim, ao ar livre, trabalhar com plantas, essas coisas, que nem todos têm essa possibilidade, né, de ter esse manuseio. Então eu acho que isso só traz benefício para eles também, né, até de conhecimento e vivência. Érico Zorba, um dos coordenadores do Viveiro do Senado, avalia a realização da oficina. Receber esse pessoal hoje foi um grande barato para a gente poder divulgar isso para todo mundo, ensinar o que é agroecologia, ensinar como lidar com plantas, como cultivar e fazer as pessoas voltarem a botar a mão na terra, que é uma coisa que pouca gente hoje em dia está fazendo. 31% dos empreendimentos no país são dirigidos por mulheres. Esse é o tema do programa Agenda Econômica de hoje. Veja na coluna da jornalista Antônia Márcia Vale. Aqui no Congresso, a pauta econômica da semana está centrada na possibilidade de votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A reforma atinge todos os trabalhadores, mas de forma mais pesada os servidores públicos e as mulheres pobres. Pela proposta atual, a idade mínima de aposentadoria das mulheres passa de 60 para 62 anos e o tempo de contribuição aumenta de 15 para 25 anos. E as mulheres que já têm normalmente uma jornada dupla ou tripla são o tema do Agenda Econômica de hoje, onde eu entrevisto Eunice Cruz, a presidente da Federação das Associações de Mulheres de Negócios no Brasil. Ela mostra que, apesar das enormes dificuldades, as mulheres já estão à frente de 31% dos empreendimentos no país. O programa Agenda Econômica começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. A seguir tem o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador José Medeiros. E se você quiser rever as reportagens desta edição do Senado Notícias, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.